Que evangelho, que palavra linda e séria. Nesses dias, muitos jovens estão fazendo vestibular e é uma luta, né? Eles têm que ralar em cima dos livros para poderem tentar passar o vestibular. Como que um jovem não ficaria agradecido se ele tivesse o gabarito do que vai cair na prova? Já pensou? Você saber tudo que vai cair e poder estudar e se preparar e passar? O Senhor está passando para mim e para você hoje o gabarito da prova mais importante que existe, definitiva. A vida eterna ou a condenação eterna. Está aqui o que vai cair na prova. São João da Cruz diz que no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. Está aqui. Eu só vou ser reprovado se eu quiser, se eu for muito distraído, desleixado e... Está aqui. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Ninguém. Cristo é o bom pastor que saiu do céu, deixou a sua condição divina, sem deixar de ser Deus, mas a sua condição divina, ele desceu, ele veio até nós como bom pastor, cuidar das suas ovelhas. A primeira leitura, profeta Ezequiel, capítulo 34. Eu convidaria vocês em casa hoje, um dia bonito, e lerem esse capítulo 34 inteirinho. É um capítulo impressionante, porque ele é o sermão, discurso contra os pastores. Os reis, as autoridades, também religiosas, eram consideradas pastores, porque têm a missão de cuidar do rebanho. Acontece que esses pastores, sejam as autoridades civis, sejam as religiosas, cuidavam mais dos seus interesses do que das ovelhas. Deixavam sem cuidado as ovelhas, as pessoas. E Deus, nesse trechinho de hoje, é um trecho só do capítulo 34, ele fala: assim diz o Senhor, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Eu vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas. Não tinham pastor, cada uma ia para um lado, sujeito aos lobos, aos animais selvagens, a se perderem. A ovelha é um animal muito manso e muito bobinho. Ela precisa do pastor. Ela não sobrevive sozinha. A ovelha precisa de alguém que a conduza às pastagens, às águas, e que à noite a recolha num redil, num lugar protegido. Porque ela não é um animal feroz que se defende, que luta. Não, a ovelha depende do pastor. Tá bom. E, irmãos, essa leitura é maravilhosa, porque mostra aquilo que Deus faz continuamente na nossa vida, como bom pastor. Olha aqui, vou procurar a ovelha perdida. Tinha alguém aqui perdido no mundo, com a vida sem sentido, sem esperança, sem alegria? O Senhor foi te buscar. O bom pastor foi atrás de você, talvez através da tua namorada, da tua mulher, ou de um amigo, ou de um acontecimento, ou de um padre que você conheceu, ou de um amigo. O Senhor foi te procurar. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada,
alguém que extraviou, começou a seguir caminhos de morte. Quantas pessoas se extraviam hoje, irmãos? Quanta gente dependente das drogas, dependente da bebida, quanta gente dependente da pornografia, dependência mesmo. O Senhor reconduz a extraviada, Ele traz de volta, porque Ele ama, porque a tua vida é preciosa aos olhos de Deus. A tua vida, a minha vida, custou o sangue do Filho de Deus. Mas não para por aí. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada. O que faz uma ovelha com a perna quebrada? Faz nada. Fica ali esperando um lobo que a coma. O Senhor enfaixou quando você estava sem saber o que fazer da vida, sem poder reagir, sem poder se caminhar. O Senhor enfaixou a tua perna quebrada, a minha perna quebrada. Fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Porque também as ovelhas gordas e fortes, se não forem cuidadas, ficarão magras e fracas, né? Então também essas mais firmes precisam de cuidado. Vou apacentá-las conforme o direito. Então, irmãos, esse trecho de Ezequiel mostra a ternura, o cuidado, do amor de Deus por você, por mim. Que bom seria a gente lembrar a nossa história. Onde é que nós estávamos? Onde que o Senhor nos pegou? De quantas coisas o Senhor nos perdoou? Espero, irmãos, que a gente tenha consciência disso, porque o que vai te manter na igreja, o que vai fazer com que a vida cristã seja uma vida alegre, uma vida agradecida a Deus, é você ter claro o amor que Deus teve por você, a misericórdia, o perdão, o carinho de Deus, manifestado talvez através dos teus pais, ou através de um amigo, de um vizinho, sei lá de quem, mas Deus te amou, através de pessoas e de fatos concretos. Pois bem, o salmo que nós cantamos, lindíssimo, Salmo 22, é a resposta, é um hino do rebanho a esse amor do bom pastor. O refrão é algo maravilhoso. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Eu te perguntaria, e pergunto para mim também, quem é o pastor que te conduz? Quem é o centro da tua vida? Quem é que leva a tua vida? Qual é o teu principal interesse? Quem é o teu pastor? Porque dependendo de quem seja o teu pastor, vai te faltar muita coisa. Mas se o Senhor for o pastor da tua vida, você pode dizer, não me falta coisa alguma. Mas aquele celular da última geração, não me falta coisa alguma. Mas não sei que isso ou aquilo, não me falta coisa alguma. Se o Senhor é o pastor que me conduz, porque esse pastor me conduz às águas repousantes, o batismo que me renova, que me faz filho de Deus, e quando eu peco, quando eu caio, o Senhor me perdoa, me levanta, me ressuscita. Preparais uma mesa à minha frente. Todo domingo, o Senhor prepara uma mesa para você, para te alimentar, frente aos teus inimigos, aos teus problemas, aos teus medos, às tuas angústias, aos teus pecados, o Senhor prepara uma mesa e te alimenta, te sustenta, um alimento que não é qualquer coisa, é Ele mesmo. E com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda.
o óleo do crisma. Esse salmo tem uma interpretação sacramental. Os 3 sacramentos da iniciação cristã estão aqui: o batismo, as águas, a mesa, a Eucaristia, e o óleo, o crisma, né? E termina dizendo: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Só o Senhor tem vida eterna. Só quem é apacentado por Ele está livre do medo da morte, da angústia do amanhã. Na casa, felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. O Senhor te criou para ser feliz, mas a felicidade não está no poder, não está no dinheiro, não está, não sei, a felicidade está em saber que Ele me ama e poder amar. Esse evangelho, irmãos, o juízo final, né? É o final antes da paixão de Cristo em São Mateus, é o último texto, final do capítulo 25. E é uma visão do juízo final, do fim dos tempos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Ele vai voltar. Ele veio daqui, a semana que vem, nós começamos o Advento. 4 semanas de Advento, antes do Natal. As 3 primeiras semanas, a igreja nos prepara para a segunda vinda de Cristo. Por isso nos convida à vigilância, à oração, à reconciliação, né? Nos projeta nas últimas coisas. A 4ª semana, que antecede o Natal, nos prepara para celebrarmos a primeira vinda. Cristo veio na pobreza de uma criança, de uma família, e veio, cumpriu sua missão, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e vai voltar. Mas Ele veio na humildade, no escondimento. Agora Ele vai voltar em sua glória, acompanhado de todos os anjos. Que cortejo! A Bíblia fala que os anjos são milhares e milhares. Então se assentará em seu trono glorioso. Ou seja, Ele vem para reinar. Assentar-se no trono significa tomar posse, é a majestade, é o poder. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Todos os povos da terra. Povos cristãos, muçulmanos, judeus, todos os povos. Ateus, atoas, todo mundo vai comparecer diante do Senhor. E Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Esse Filho do Homem é rei, Ele é pastor, Ele é juiz. Irmãos, a secularização que acontece na nossa cultura, onde a Escritura, a revelação de Deus é jogada no lixo, muita gente não acredita que haverá um julgamento, que haverá um juiz. E as consequências disso são muito sérias. Diz que quando Caim matou Abel, os dois estavam conversando, e o Abel falou para o Caim: haverá um julgamento, tem um juiz que vai recompensar o bem que as pessoas fazem e vai castigar o mal que fazem. E o Caim respondeu: não tem juiz e não tem julgamento. Não há recompensa para os bons, nem castigo para os maus. E pegou e matou o seu irmão. Primeiro fratricídio da história. Muita gente hoje, a cultura de hoje, não acredita
que vai ter um julgamento. Quando não se acredita nisso, cada um faz o que quer. E faz muita besteira, muita opressão, muita maldade. Espero, irmãos, que isso aqui é palavra de Deus, não é palavra do Padre Márcio, é palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os cristãos sempre esperaram, creram nesse juízo final. Por isso, irmãos, essa palavra que nós seremos julgados pela caridade, ao longo desses 2000 anos da história da igreja, se você estudar a história da igreja, você vai ver como que essa palavra, esse evangelho, motivou os cristãos de todos os séculos, todos, as obras de caridade mais fantásticas. Os hospitais nasceram da igreja, da fé cristã. Os hospícios, as doenças mentais, tudo que tem de bom na civilização ocidental nasceu da fé cristã, católica, sem contar as universidades e muitas outras coisas. Tem um livrinho que eu sempre faço propaganda, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. É um doutor em história medieval, norte-americano, Thomas Woods, que vendo como os estudantes da universidade eram massacrados a respeito da igreja, só falavam da Inquisição e escondiam tudo que a igreja, tudo que nasceu da fé cristã na Idade Média. Ele escreveu esse livrinho, precioso, tem em PDF também. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Thomas Woods. E mostra, ao longo dos séculos, gratuitamente, a igreja sustentou todas as obras de caridade. Motivados por isso, quando fizestes isso ao menor dos meus, a mim o fizeste. Aqui. Cristo ama tanto os homens e os mais desprovidos que se identifica com eles. Quando, Senhor, que nós te vimos com fome, com sede, doente, preso? Quando fizestes isso ao mais pequenino dos meus. Esses pequeninos, antes de serem os pobres, são os cristãos. E aqueles missionários que iam sem dinheiro, sem alforge, sem sacola, sem 2 túnicas, iam anunciando o evangelho. Se as pessoas acolhiam a pregação deles, davam de comer e de vestir e tudo mais. Se recusavam a pregação, eles passavam fome. Em primeiro lugar, esses pequeninos são os cristãos. E, em segundo lugar, são os pobres, os necessitados. Mas essa lista, aqui são as obras de misericórdia corporais, né? Dar de comer a quem tem fome. Existem no catecismo da igreja 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais. Essa lista não está fechada. Cristo deu alguns exemplos das necessidades básicas dos homens e da importância que ele dá para a caridade, o amor. Sartre, estava lembrando, aquele filósofo francês, diz que o inferno são os outros. E o outro me incomoda, o outro é diferente de mim, o outro me ameaça, o outro me faz sofrer, porque é diferente de mim. A Virgem Maria inspirou outra coisa. O outro é Cristo. O outro não é o inferno. O inferno é não amar o outro. O inferno é a solidão, é a incapacidade profunda de sentir-se amado e amar os outros. Vocês viram aqui que para os da direita, as ovelhas, Cristo fala:
vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a criação do mundo. Ou seja, irmãos, Deus não improvisa as coisas. Deus prepara com antecedência. Deus tem um projeto maravilhoso para a nossa vida. E quando fala para os da esquerda, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para o homem, para a mulher. Deus não criou a gente para vivermos eternamente infelizes. Mas Deus é amor, e Deus é amor para valer, um amor que respeita a liberdade tua até a morte. Nós podemos dizer não a Deus. Não quero, não estou interessado no teu amor, nem na tua vontade, nem no céu, nem no inferno, nem em coisa nenhuma. Somos livres, irmãos. Muita gente faz isso, vive assim. E vive muito mal, porque quando o homem se coloca no lugar de Deus e elimina Deus da vida, ele tem que colocar um outro Deus no lugar. Normalmente é o dinheiro, outros o poder, outros a política, outros as suas ideias, outros o sexo, outros não sei o quê. Então, irmãos, uma palavra maravilhosa, porque o Senhor nos ama e Cristo se fez, fazendo-se homem, precisou comer, precisou beber, precisou ser vestido. Ele esteve preso por nossa causa, ele esteve doente, ele subiu na cruz, mas ele ressuscitou, ele é o Senhor e ele vai voltar. E ele está escondido naquele irmão. Às vezes não é o pobre da rua, às vezes é o irmão da tua casa, que está morrendo de fome. Eu tenho visto quantas pessoas que fazem do trabalho o centro e tudo na sua vida, e em nome do trabalho esquecem do cuidado das pessoas, esquecem que elas trabalham para viver, mas não, elas vivem para trabalhar, é diferente. Então, irmãos, como essa palavra é importante para mim, hoje, para você, espero que nós a acolhamos, meditemos nela, peçamos ao Senhor, Senhor, me ajuda, me livra da cegueira, me livra de não enxergar nas pessoas que convivem comigo, né? Porque às vezes, irmãos, estive preso e fosse me visitar, não sei, talvez você está com um filho em casa que está preso no celular, preso, e precisa ser visitado, esse menino precisa ser cuidado, porque é fácil dar um celular e dizer, não, se vira, vai, passa o tempo aí, eu tenho meus interesses. Eu ontem falei uma pesquisa que fizeram, que hoje, vocês sabem que muitos países da Europa já estão percebendo que o celular diminui o coeficiente de inteligência dos meninos, das pessoas. Estão vendo que tem que voltar ao livro, ao caderno e ao lápis. Porque não deu certo esse negócio de tudo tecnificado e o computador com 5 anos, não deu certo. Já estão voltando. E fizeram uma pesquisa na Inglaterra de que aquela criança que o pai acompanha fazendo as tarefas, essa criança tem um desenvolvimento maior, intelectual. E aquela criança que a mãe está sempre junto também, acompanhando as tarefas e as atividades, essa criança desenvolve a sociabilidade melhor do que as outras. Consegue se relacionar melhor com os coleguinhas, com os pais, com todo mundo. Ou seja, na família está o equilíbrio intelectual e emocional. Ali, está ali, é só cuidar, é só fazer o que os nossos pais fizeram conosco, como puderam. Uns deram
mais, outros menos, mas como que a coisa está perto de nós, irmãos, e como que o mundo está tomando um rumo perigoso. Então vamos agradecer a Deus essa palavra, guardá-la no coração, pedir ao Senhor que nos ajude a colocá-la em prática, porque o Senhor quer que todos nós possamos, no fim dos tempos, escutar: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês, desde a criação do mundo. Eu estou preparando algo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não sentiu. De tão grande, de tão bonito, de tão pleno, onde, como diz a segunda leitura, Deus seja tudo em todos. Imagina, nenhum buraco afetivo, nenhum vazio, tudo, o amor de Deus vai preencher dentro de nós. Felicidade plena, completa e eterna. Por isso, irmãos, não joguemos fora tamanho presente, tamanha graça. Convertamo-nos. Que essa palavra nos toque, nos ajude e nos faça amar o bom pastor, estar em comunhão com ele e continuarmos firmes a nossa caminhada.